Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Todos acharam? 8, do versículo 31 em diante. Aleluia. Tem alguém nos visitando hoje, primeira vez? Não temos visitante, não temos? Alguém, primeira vez? Temos não, né? Está escrito no capítulo 8, versículo 31, carta que o apóstolo São Paulo ditou e Tércio escreveu para a igreja em Roma, dizendo o seguinte, 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu vou ler novamente, irmãos, porque essa palavra é muito importante para nós. O Espírito Santo, o excelso e eterno Espírito Santo, ele inspirou Paulo a escrever alguma situação que Paulo havia passado, e no ele passar essas situações, essas experiências, ele pôde então obter uma confiança tão grande, tão grande, tão grande no Senhor, que ele disse que não havia força alguma absolutamente, nenhuma força, nada que tivesse o poder de separá-lo do grande amor de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler novamente, 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça
todas as coisas? Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ora, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero usar o tema dessa mensagem como rico consolo e segurança. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele foi uma das pessoas mais usadas por Deus, e eu nunca vou cansar de falar isso porque é uma verdade, está escrito na palavra do Senhor. Ele era uma pessoa que tinha um relacionamento muito íntimo com o Senhor, e ele foi alguém muito usado por Deus nas revelações que Deus entregou a ele, para que ele posteriormente então pudesse entregar para a igreja, porque as revelações que ele recebeu, e que eram revelações doutrinárias para orientar a igreja, ou revelações pastorais para ele orientar, conforme as cartas pastorais que ele escreveu, 1 e 2 Timóteo e Tito, como também algumas exortações e admoestações que ele fez às igrejas. Mas tudo isso demonstrava o cuidado que ele tinha para com a igreja, e consequentemente ele levava diante de Deus em oração esse cuidado. Então, determinadas coisas aconteciam na igreja, o apóstolo São Paulo então levava aquilo em oração diante de Deus. E quando ele expunha aquilo em oração diante de Deus, ele recebia a resposta para enviar para aquela igreja, porque a situação que aquela igreja estava passando não era tão somente ela que haveria de passar. Todas as cartas que estão direcionadas à igreja, muito embora algumas coisas em particular aconteceram só naquele tempo, só naquela época, e só para um grupo de pessoas, mas as demais cartas e as demais coisas contidas nessas cartas, então, são orientação para a igreja em todos os séculos, desde o primeiro até o findar de tudo, até o terminar tudo. Então, são orientações que ele entregava para a igreja. E ele ouviu também, muitas vezes, irmãos, as dificuldades que as pessoas enfrentavam na igreja. As situações que muitas pessoas passavam, sofriam, muitas pessoas que estavam chateadas, aborrecidas com algum acontecimento, com alguma situação. Ele via pessoas também que, por estarem chateadas com uma ou outra coisa, desistiam da caminhada com Cristo, como se Cristo tivesse culpa em determinada situação. Guarda uma coisa que eu vou te dizer, irmão:
não existe homem algum perfeito. E se você quiser esperar a perfeição num homem, espere em você mesmo. Espere em você mesmo. Porque não há perfeição no homem. Não há. Todos nós estamos aqui imbuídos de uma coisa. Nós estamos correndo em direção ao alvo. E o correr em direção ao alvo, nessa caminhada, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento ele só será concretizado na eternidade, só na eternidade, somente na hora que nós tivermos esse corpo aqui transformado, na hora que nós tivermos esse corpo aqui totalmente mudado. E nós devemos enxergar isso dentro da palavra de Deus. Enxergar que Moisés, muito embora sendo o homem mais manso da face da terra, ele não entrou na terra de Canaã, na terra prometida. Ele conduziu o povo até a porta e não conseguiu entrar, porque num dado momento, no momento crucial da vida dele, ele perdeu a paciência e feriu a rocha. Quando ele era para ter falado com a rocha, ele pegou o cajado dele e feriu a rocha. A rocha simbolizava a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Moisés simbolizava a lei. E Moisés, então, como lei, nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido por causa da lei. Por causa da lei ele foi ferido, né? E Moisés então simboliza a lei que feriu nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés simboliza os livros primeiros da Bíblia. E consequentemente, nenhum homem conseguirá chegar à terra prometida guardando lei. Nenhum homem vai chegar na terra prometida aquele que recebeu o benefício da rocha ferida, aquele que recebeu o benefício de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ferido lá na cruz do Calvário. Então, ele tinha isso, irmão, e ele então transmitia para as pessoas, né? Falava da importância que nós temos, irmão, da importância que é de nós olharmos para Jesus, olharmos para o Senhor, olharmos para Ele, né? Eu estava dizendo, não sei se foi hoje, foi ontem, sexta-feira, não sei. Eu estava dizendo que Pedro não disse isso, João não disse, nenhum apóstolo disse isso. Só Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Só Paulo falou isso. Só ele expressou essas palavras. Olhem para mim, só ele, né? Ele era uma pessoa que vivia tão próxima do Senhor, tão próximo do Senhor, tão próximo do Senhor, mas mesmo assim, ele não disse que ele tinha chegado à perfeição. Ele estava a caminho, e uma coisa sempre ele fazia: aquilo que tentava amarrá-lo, tentava prendê-lo, deixava para trás e seguia para o alvo. Seguia para o alvo, ele deixava para trás e seguia para o alvo. E por que ele fez isso? E por que ele fazia isso? Ele entendeu uma coisa, irmão, ele entendeu uma coisa, que ele estava num processo de aperfeiçoamento, e o processo de aperfeiçoamento na vida dele teve muitos percalços, teve muitas e muitas situações difíceis, teve muitas e muitas situações em que ele teve umas experiências tremendas com o Senhor, e essas experiências lhe dava força para permanecer fiel ao Senhor, permanecer no caminho do Senhor, não debandar, não sumir, não desaparecer, mas ficar conscientemente na presença de Deus, porque ele tinha em Jesus Cristo nosso Senhor o recurso necessário para continuar caminhando. Nós lemos aí que ele citou algumas coisas que aconteceu com ele no ministério. Não foram coisas simples, não foram coisas fáceis, não, mas ele chegou ao ponto de dizer: quer saber de uma coisa? Eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi que todas as coisas, uma vez você andando no caminho do Senhor, uma vez a tua vida estando na presença do Senhor, todas as coisas que são permitidas vir sobre a tua vida, todas elas vêm
elas vêm e Deus as transforma em bênçãos sobre a sua vida. E eu quero citar, irmão, eu quero que você tenha segurança nos versículos que eu vou citar para você agora. Você tenha segurança para nunca você se afastar do Senhor. Quem vai nos separar do amor de Deus, irmão? Fala para mim, quem é que vai? A única pessoa que tem poder de separar você do amor de Deus é você mesmo. Você mesmo. Só você. Mais ninguém. O mundo não tem, o mundo já foi vencido. O diabo não tem, porque ele já foi vencido. Mas você é que tem o poder. Porque quem tem que vencer a você é você mesmo. Quem tem que fazer com que você se discipline e continue na presença do Senhor é você e a vontade movida pelo Espírito de Deus na tua vida e você escolher esta vontade. Olha, por que que nós estamos seguros? Por que que nós estamos seguros? Veja bem, no capítulo 52, versículo 12 de Isaías está escrita essa palavra. Está escrito assim, a parte B do versículo: pois o Senhor irá à frente de vocês. Pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Então, Isaías, ele está falando, está transmitindo segurança. E para nós nos sentirmos seguros, nós temos que colocar a nossa fé naquele que assegura a segurança a nós. Está escrito aqui: pois o Senhor irá à frente de vocês, mas Ele também irá na retaguarda. Amém? Irá à frente e irá à retaguarda. Irmão, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, aconteceu algo muito importante. Como estava falando de princípio, Moisés, ele estava ciente porque Deus o havia avisado que ele não entraria em Canaã, não entraria na terra prometida. Então Deus fala para ele separar Josué, escolher Josué, separar Josué. Quando o povo ficou sabendo que Moisés não estaria mais adiante deles, porque eles tinham uma confiança enorme em Moisés, uma confiança grandiosa em Moisés. Você se lembra quando os discípulos, o Senhor disse para eles que o Senhor haveria de morrer e tal, os discípulos, uns falaram assim: isso não vai acontecer com o Senhor não, não pode acontecer isso. Aconteceu, e no acontecer, eles debandaram todos, como se tivesse abandonado a fé, esquecido a fé. Mas aí o Senhor os restaura novamente. Mas depois de 40 dias ressuscitado, o Senhor os reúne novamente, e o Senhor está dizendo para eles que Ele vai para o céu. Ele vai para o céu. Quando o Senhor começa a ascender aos céus, o que acontece com eles? Eles começam a chorar. Por quê? Porque tamanha era a confiança que eles tinham no Senhor. E eles percebiam que dali em diante eles nunca mais iriam ver o Senhor. Nunca mais. Então eles sentiram o quê? Sentiram perder um líder. E sentiram que não iriam mais ver o Senhor. Isso gerou o quê? Gerou insegurança. Insegurança. Gerou insegurança. Eles começaram o quê? Começaram a chorar. Começaram a chorar.
Aí veio aqueles 2 anjos, você sabe que quando eles, vocês estão chorando aí porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ser recebido nos céus, ele há de voltar e tal. Trouxe uma palavra de conforto. Aí eles estavam em oração, e nosso Senhor lhes havia falado que era para eles ficarem em Jerusalém, que o Senhor iria rogar ao Pai, e o Pai daria outro Consolador, para que estivesse com eles para todo sempre. E eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o líder que eles estavam vendo, e o líder que agia fora deles, esse líder agora na pessoa do Espírito Santo estava dentro deles. E eles então estavam sendo guiados e orientados por esse líder. Então eles tinham segurança no Espírito Santo que estava liderando-os. Sentiram segurança. Irmão, quando o povo fica sabendo que Moisés estava para partir, o que surgiu no coração do povo? Insegurança, temor. Insegurança e temor. Mas quando o Senhor usa Moisés e fala que Josué seria o líder, você acha que imediatamente eles tiveram segurança em Josué? Eles não tiveram imediatamente segurança em Josué, mas a segurança foi brotando na vida deles, porque eles viram que Josué era uma pessoa idêntica a Moisés, era uma grande liderança, alguém separado, alguém levantado, alguém ungida por Deus, para acabar de cumprir uma missão dada pelo Senhor a Moisés, e que Josué iria terminar, iria acabar de cumpri-la. Mas, quando Deus fala para eles, irmãos, o que eles sentiram? Eles sentiram insegurança. Aí o Senhor Deus usa a boca de Moisés e fala assim para eles, no capítulo 31, versículo 8 de Deuteronômio: o próprio Senhor irá à sua frente, e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Ô Zé Lazão, dá amém, fala amém aí, Zé Lazão. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, irmão, vou ler novamente para você. Você, quem sabe, está inseguro com alguma situação. Você, quem sabe, está com medo de alguma situação. Você, quem sabe, aí, algo está acontecendo e está gerando uma certa insegurança na tua alma, uma certa insegurança no teu coração. Ora, se aquilo que está vindo às tuas mãos é dado por Deus, é colocado por Deus, ou se você está planejando fazer alguma coisa e você está terrivelmente inseguro, amado, olha o que o Senhor falou para Josué. Ele disse assim: o próprio Senhor irá à sua frente. Não é um pastor que vai, não é um missionário que vai, não é o Zé que vai, não é o João, não é o Pedro, não é o Antônio, não é não. Ele está dizendo aqui, sabe quem é que vai à tua frente, Josué? É o Senhor. E eu estou dizendo isso para você ter segurança. Para você ter segurança, o Senhor, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. E estará com você.
Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Então, não tenha medo e não desanime. Me deixa explicar para você uma situação. Olha aqui. Ele não estava sendo escolhido por Deus. Ele não estava recebendo a promessa de que Deus estaria com ele. Ele não estava recebendo a promessa de que o próprio Deus iria na frente dele. Ele não estava recebendo a palavra de que Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Já não era para ele sentir segurança nisso? Não era, Luciene? Não era para ele sentir segurança nisso? Por que que teve que acrescentar a palavra lá? Não tenha medo, não desanime. Por quê? Porque haveria de surgir situação que teria a intenção de provocar medo nele. E provocar medo quer dizer se afastar, se acovardar, não cumprir a missão que fora dado, virar as costas. O medo faz a pessoa se desanimar, porque ela tem medo de enfrentar as coisas. Faz com que ela se sinta insegura. Faz com que ela se sinta insegura. Olha, vou usar uma coisa muito recente. Nós aqui ontem tivemos uma cantata e nós tivemos que decorar 4 músicas. Uma delas foi difícil, todos os homens cantarem aqui. Era difícil para a gente. Eu até fiz uma colinha, mas estava tudo apagado, não tinha como usar colinha. Né, Pedro? E nós estamos aqui confiando no quê? Confiando no monitor. O monitor está aqui. Né? Então a gente estava cantando aqui, olhando a música ali. Né, Cezinha? Olhando, de repente apagou. Apagou. A gente estava seguro naquilo ali, de repente apagou. Apagou tudo ali. E a gente não conseguiu, né, irmão William? Poxa, a gente queria assim, não precisava muito, era só o comecinho da letra, a gente já lembrava, né, da estrofe, né, o comecinho, mas apagou tudo. E a gente teve que, né? Eu não sei o que aconteceu no monitor na hora aí que... Então, aquilo gerou insegurança em nós. Gerou insegurança por quê? Porque nós não havíamos conseguido gravar toda a música. Que era uma música comprida e tinha muitas estrofes parecidas. Né? Mas glória a Deus que... Eu não assisti ainda, né? Eu não ouvi ainda, eu estou querendo ouvir, né? Mas foi muito bonito, foi maravilhoso. Deus, nossa, louvado seja Deus, foi uma benção. Estou apenas usando isso, irmão, aconteceu um problema técnico aqui, que gerou essa insegurança em nós, né? Gerou essa insegurança em nós. Então, às vezes... Né? Às vezes a gente acontece isso conosco. Nós estamos numa caminhada com o Senhor. Ora, você está aqui, você acha que você está aqui porque... você está aqui porque o Senhor te chamou. Você está aqui porque o Senhor falou para você assim, continue marchando. Não é o pastor que vai te dar a você, ou você chegar lá na vida eterna, não. É o Senhor Jesus Cristo, não é obreiro nenhum. E você tem que continuar marchando pela fé. Mas não acontece determinada situação na tua vida que você sente medo, mesmo sabendo que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso? Não acontece situação na tua vida que às vezes, irmão, a coisa se agiganta tanto que você não tem mais coragem de andar, você não tem mais coragem de ir adiante, você tem vontade de, quer saber uma coisa? Se exploda tudo aí. Às vezes a pessoa tem vontade de chutar o balde
dá uma bicuda. Não é assim? É assim. Mas, irmão, não se esqueça, a promessa do Senhor para a tua vida, para a nossa vida, é mais forte do que qualquer coisa. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tenha segurança no Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, nós não podemos vê-lo, mas, irmão, é Ele que faz cumprir esta palavra na nossa vida. É Ele. É Ele que faz cumprir essa palavra na nossa vida. Nós somos o templo dEle. Hoje o nosso líder, sabe onde ele está? Ele está dentro de nós. Esse Deus é o nosso Deus. E Ele será o nosso guia até o dia da nossa morte. Esse Deus, sabe que Deus, não de pau, não de pedra, não de objeto inanimado, o Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus é o nosso Deus. E Ele vai ser o nosso guia até a hora da nossa morte. Da morte para lá a gente não precisa mais de guia, porque a gente já vai estar com o Senhor na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que estar sendo liderados pelo Espírito Santo. E sabe o que é que o Espírito Santo vai usar para nos liderar? Sabe o quê? Sabe o quê? As revelações que Ele deu para Pedro, Paulo, para Mateus, Marcos, Lucas, João, as revelações que Ele deu para Tiago, para o escritor aos Hebreus, as revelações que Ele deu para Timóteo, para Tito, para as demais igrejas, as cartas às igrejas. É nisso que o Espírito Santo vai nos guiar, dentro da palavra. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aí o que eu vejo, irmão, na Bíblia Sagrada? O que eu vejo para nos trazer mais segurança? O que eu vejo? Eu vejo o Senhor Jesus Cristo. Ele reunindo-se com os 12, com os 11, e Ele dizendo dando uma ordem para eles, dizendo para eles o seguinte: olha aqui, eu quero que vocês saiam, tá bom? Quero que vocês saiam, e saiam por todo o mundo, e eu quero que vocês anunciem o Evangelho a toda criatura. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Ô irmão, não é fácil guardar tudo que o Senhor tem ensinado. Não é fácil. É um aprendizado contínuo. Um aprendizado contínuo. Sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, sempre crescendo. Sempre. Então ele diz assim: vocês dediquem tempo para ensinar esse povo, porque o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vocês têm a responsabilidade de ensiná-los, de orientá-los. Vocês têm a responsabilidade. Então pregue o Evangelho aí, anuncie o Evangelho, ensine-os a guardar tudo que você tem mandado. E olha aqui, olha, a minha promessa irá acompanhá-los. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Amém? É uma promessa de Jesus estar conosco todos os dias. Eu estou falando aqui do nome dEle, com a misericórdia dEle, com o amor dEle, com a bondade dEle, falando para vocês, procurando ensiná-los,
procurando levar vocês a se firmarem na presença do Senhor, jogarem fora a insegurança que te rodeia, insegurança numa situação, insegurança noutra situação, insegurança nisso, insegurança naquilo. E estou dizendo para vocês crerem na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é promessa para ti, e a promessa para ti é que Ele vai estar à tua frente e também na tua retaguarda. A promessa dele é que Ele irá diante de você. A promessa dele é para você não ter medo, para você não desanimar, porque Ele vai estar com você todos os dias. Todos os dias. Não desanime. Se Ele fala para nós não desanimar, porque vai ter situações assim, mamara. Vai ter momentos assim, vai ter situações assim da gente, sabe, a gente, tanta coisinha, e às vezes a gente está mais focado nas coisas ruins que vêm nos atacando, as setas, as lanças, as flechas que vêm contra nós. A gente está tão focado nisso aí, que a gente se esquece que o Todo-Poderoso é a nossa proteção. O Todo-Poderoso é a nossa proteção. Amém? E é uma promessa que o Senhor Deus, o Senhor Jesus fez aos apóstolos. E por que que Ele fez essa promessa? Quando é que você acha que Jesus não está com você? Quando está tudo indo maravilhosamente bem, ou quando os revés estão acontecendo, as coisas estão vindo contra você, estão querendo te atingir, e você fica aborrecido, você fica chateado, parece que te falta a companhia do Senhor, parece que te falta o incentivo do Senhor, parece que te falta a motivação do Senhor, parece que o Senhor falou para eles: a vida de vocês não será fácil não, mas eu vou estar presente. As situações que vocês vão atravessar, não será fácil não, mas eu vou estar com vocês. Eu não vou livrar vocês das aflições, eu vou estar junto com vocês nas aflições. Eu não vou livrar vocês das dificuldades, porque nas dificuldades você vai aprender muita coisa comigo, mas eu vou estar com você na hora da dificuldade. Eu vou estar com você, para você aprender a confiar em mim. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? No Salmo de número 125, no versículo 2, obrigado, irmã. No Salmo de número 125, versículo 2, está escrito assim, olha, para você ter mais confiança. Está escrito assim: como os montes cercam Jerusalém, presta atenção, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor faz o quê? Faz o quê? Mas eu estou falando mais alto que vocês todos juntos, o que é isso? Eu só estou ouvindo a voz do meu tio, lá do tio Donizete, que está lá atrás, lá, do tio Val. E da tia Nilza também que está lá, né? Só dos três, não estou ouvindo a voz mais de ninguém. Olha lá, vamos lá de novo, o que está escrito ali, ó. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor... O quê? Protege o seu... Quantos de vocês são igreja do Senhor aqui? Quem tem... pois é, para você a palavra lá, Ele está em volta do seu povo, Ele faz o quê? Protege. Protege o seu povo. Lá, louvado seja. Viu, gaúcho? Ele protege o seu povo.
Viu, Pedrinho? Ele protege o seu povo. Ele protege nós, viu, Rayane? Ele protege nós. Joãozinho, protege nós. Alexandre, o Senhor protege nós. Amém? Diga para você mesmo isso. O Senhor me protege porque eu sou povo dele. Fala para você mesmo. O Senhor me protege porque eu sou o povo dele. Amém? E ele mostra de que maneira que ele protege. Ele protege assim como os montes de Sião estão à volta de Jerusalém, cercando-a, protegendo-a contra a invasão dos inimigos. Assim o Senhor está em volta do seu povo a protegê-lo. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Deus, Ele também estende seus braços esses que nos protegem. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Olha que coisa grandiosa. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. O Deus eterno é o seu refúgio. Ai, em quem é que você se refugia quando as coisas estão tudo a Deus? Para quem é que você corre? Onde é que você corre? Onde é que você vai? A primeira coisa que vem na tua cabeça, quem é? Ah, vou ligar para o irmão Tarcísio. Não é. Vou ligar para o pastor. Não é. Vou ligar para a irmã Tata. Não é. A primeira coisa, você pensa no Senhor, no seu Deus. É a primeira coisa que vem na mente. O Espírito Santo já te faz buscar socorro no Senhor. Ele, o Deus eterno é o seu refúgio. E para segurá-lo estão os braços, o quê? Braços. Sabe o que é isso, braço eterno, irmão? Braço eterno é segurança eterna, irmão. É segurança eterna. Não é braço de homem algum, porque braço de homem é transitório, é passageiro. Não é eterno, não permanece para sempre. Mas o que permanece para sempre como segurança são os braços do eterno, os braços do Senhor. E são esses braços que te protegem. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Aleluia. Se você achar que não basta o Senhor ir à frente, ir na retaguarda, se você achar que não basta ele dizer que o braço eterno dele está te protegendo, se você achar que tudo isso ainda é pouco, você achar que ele, assim, eu vou citar um outro versículo para você. Vou citar o versículo do Salmo 34, versículo 7. Você sabe o que é uma sentinela? Sabe? Sabe o que é uma sentinela? É alguém que está determinado a um posto para guardar, para proteger. Sentinela, está aceso. Sentinela. Sentinela. Eu talvez já tenha contado essa história, mas eu vou repeti-la. Eu servi o exército em 1973. 73. Eu servi no 12º. Aqui é 10º o quê? 14º? Então foi 12º lá, em Jundiaí. Esse exército que eu servi lá, ele é na beira da rodovia em Anguera. E tinha um posto lá chamado P5, se não me falha a memória. Era um posto
que dava para a Anhanguera. A Anhanguera passa bem assim aqui. E a gente no posto, ficava lá no posto, não podia descer de lá, não podia dar uma andadinha aqui, dar uma andadinha lá, subia na guarita de novo, ficava, e a gente ficava 2 horas lá. No total, se eu não me falo a memória, eram 6 horas. 6 horas, eram 4 guardas, se não me falo a memória, 24 horas, 24 dividido, 6 horas, intercalados. E eu fui num dia de ano novo tirar guarda, irmão. Eu não estava legal, não estava bem, não. Mas mesmo assim eu fui, né? Você não ia pegar. Eu fui lá ficar lá no P5, lá, dia 1º de ano, de madrugada, de 31 para 1º de ano. E eu estou lá na guarda lá. Eu estou cansado, estou com um pouco de febre, sabe? Pego de febre. A gente, para ficar meio assim em pé, ficava contando quantos caminhões Scania passava, quantos caminhões Mercedes passava, quanto carro de marca tal, só para a hora, sabe a hora passar, sabe? Para a hora passar. Então eu estava lá na guarda, de repente me bateu um sono. Eu tinha tomado um comprimido lá, aquilo acho que, sabe? E irmão, sentei na guarita lá, postei o capacete lá, e lá eu cochilei. Dormi. Se alguém quisesse invadir ali, estava lá. Tinha dado sopa, né? Rapaz, de repente me apareceu um cabo lá. O cabo era, pensa num cara que tudo no mundo achava que o cara era chato, era terrível. E ele era, não lembro mais como é que se fala, comandante da guarda, não sei, não lembro mais. Eu sei que ele fazia a ronda lá, para ver se os guardas estavam dormindo ou acordados. E quando eu estava lá, ele estava dormindo lá, ele veio e bateu na minha perna. Ele queria arrancar o mosquetão da minha mão, sabe? O mosquetão não podia perder, né? Tinha lá. Quando ele mexeu no mosquetão assim, eu acordei. Ele falou: rapaz, isso aqui é hora de dormir. Falei: pronto. É detenção. É detenção. No outro dia, na ordem do dia, se lia lá as alterações, né? Se lia lá. Graças a Deus, ele não me entregou. Não me entregou. Mas estou falando do sentinela. O sentinela, ele não pode dormir em seu posto, porque foi colocado na mão dele, foi dado a ele uma confiança e uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Então, irmão, aqui está dizendo o seguinte: os anjos, 34:7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor é sentinela. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, irmão? Esse sentinela que está ao teu derredor aí, que está de você, ele não dorme não, viu? Ele não tosqueneja, ele não dormita, ele está constantemente atento para guardar a sua vida, porque você pertence a alguém, e ele foi enviado para guardar a sua vida para esse alguém a quem você pertence. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele mesmo nos comprou para si com o seu próprio sangue. Consequentemente, nós somos propriedades particulares do Senhor. Se você não valesse nada, você acha que Deus ia estar protegendo você do quê? Para quê? Se você não tivesse importância nenhuma para Deus, você acha que Deus ia... Por que Deus ia mandar? Vai guardar para quê? Guarda para quê? Irmão, mas você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. E você se lembra daquela passagem que o Senhor disse assim: olha aqui uma coisa.
Se você soubesse a hora que o ladrão fosse entrar na tua casa, você ia ficar com um porrete armado ali, você ia ficar para que ele espantar ele dali para ele não entrar. Não é assim? Não foi isso que ele falou? Foi isso que ele disse. Porque você não vai guardar aquilo que não tem valor. Você não vai proteger com a tua própria vida aquilo que não tem valor. Você, amado, pelo amor de Deus, você tem um valor grandiosíssimo para Deus. Por isso Ele mandou alguém para proteger você, um anjo dele, está do teu lado te protegendo, te guardando, o anjo dele, o representante dele. Por quê? Porque você é importantíssimo para Ele, você é preciosíssimo para Ele e você pertence a Ele. Então Ele guarda aquilo que lhe pertence. Fala para o teu irmão assim, ó, ele está aí do teu lado te protegendo. O Senhor está aí do teu lado te protegendo. Fala para ele aí. Amém, irmã Ária? Amém? Aleluia. O Senhor está aí ao teu lado para te proteger e te livrar. Quem nos separará do grande amor que está em Cristo Jesus? Quem? Quem é mais forte do que Ele? Por isso que Paulo disse tudo isso. Eu passei fome, passei frio, andei pelado, eu fui preso, fui açoitado, passei perigo de morte muitas vezes, de naufrágio muitas vezes. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Nada disso aí teve poder de me separar do grande amor de Deus que está na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo. Ninguém tem poder para te separar do amor de Deus, a não ser que você mesmo se separe. A não ser que você mesmo escolha isso. Você acha que o diabo tinha poder de separar Adão de Deus? Não tinha poder, mas Adão escolheu isso. Adão. Por isso, amado, permaneça na presença de Deus, permaneça junto com o Senhor, porque Ele está à tua frente, na tua retaguarda, ao teu redor. Ele tem um anjo enviado para te proteger, tem um anjo enviado para te guardar. E não existe força alguma. Você pode passar luta como você passa, provação como você passa, dificuldade como você passa, adversidade como você passa, fatalidades que às vezes acontecem, mas nada disso é forte o suficiente para te separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém?